E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Vamos conversar um pouco, sobre a nossa fé, sobre as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo e a Igreja. Jesus Cristo, diz no Evangelho de João que as Sagradas Escrituras fala dele, dá testemunho dele, coisa que os judeus não entendiam. Veja só o que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 39. Jesus Cristo diz para os fariseus, Jesus Cristo vai dizer, vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. João 5,39. Vocês procuram nas Sagradas Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Ou seja, as Escrituras está falando dele. Está falando de Jesus Cristo. Vocês procuram a vida eterna nas Escrituras. As Escrituras, ela é fonte de vida, porque ela é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem? É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o centro e o fim das Escrituras. Então, os fariseus procuravam nas Escrituras, pensando ter nelas, Jesus Cristo vai dizer, julgar e ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Então Jesus está dizendo que é Ele o autor da vida eterna. Que é Ele que tem a vida eterna. Que é as Escrituras que está falando de Jesus Cristo. Pronto. Vimos nesse versículo que a Bíblia fala de Jesus. A Sagrada Escritura está dando testemunho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo? Jesus Cristo manda ouvir a igreja. Interessante, É legal a gente fazer esse estudo, A Bíblia fala de Jesus Cristo. Aponta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo pede para ouvir a igreja. Em Mateus 17, versículo 5, vai dizer assim: ainda falavam, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: este é o meu filho amado, que nele me comprazo. Ouve-o. Então, Mateus 17, versículo 5. Mais uma vez, aqui, Deus Pai aparece a voz na nuvem e diz, se referindo a Jesus Cristo, este é meu filho amado, que nele me comprazo, ouve-o. Ou seja, manda ouvir Jesus Cristo. Vimos lá no Evangelho de João que a Bíblia está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para os fariseus, para os judeus, a Bíblia está falando de mim, e vocês não conseguem perceber. A Bíblia está falando de mim, disse Jesus Cristo. E aqui a gente vê que a voz do Pai pede para ouvir Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em Mateus 18, no versículo 17, ele vai dizer, agora é Jesus Cristo, vê só, vimos 2 versículos testemunhando Jesus Cristo, João 5,39, Mateus 17, versículo 5, A Bíblia está falando de Jesus Cristo, o Pai está pedindo para ouvir Jesus Cristo. E aqui, em Mateus 18, no versículo 17, Jesus Cristo vai dizer, caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvidos, tratai-o como um gentil ou um publicano. Então veja, agora aqui a coisa já foi para frente, Quer dizer que os primeiros versículos testemunhando Jesus Cristo, apontando para Jesus Cristo. E nesse versículo aqui é o próprio Cristo agora dizendo, olha, se nem a igreja der ouvido, se nem a igreja lhes der ouvido,
seja tratado como um pagão ou um publicano. Né? Ele vai dizer, né? Se nem mesmo a igreja der ouvido, tratai-o como um gentil ou um publicano. Veja só aqui, né? Agora entra a figura da igreja com, né, a última instância. Jesus Cristo coloca para nós aqui na terra, né, a igreja como a última instância. Se nem a igreja a pessoa ouvir, seja tratado aí, tratai-o como um gentil, né, como um publicano. Vamos agora ouvir o que disse, né, os apóstolos. A gente ouviu aqui a Bíblia testemunhando Jesus Cristo, o Pai testemunhando Jesus Cristo, pedindo para ouvir Jesus Cristo. Aqui em Mateus 18, versículo 17, Jesus Cristo está pedindo para ouvir a igreja, né, que quem não ouvir a igreja seja um gentil, né, seja tratado aí como um gentil ou um publicano. E agora vamos para as cartas de Paulo, para a gente ver o que disse, né, o apóstolo Paulo. Na segunda carta, né, de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, né, no versículo 6, olha o que disse o apóstolo Paulo, né, para os Coríntios. Foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Deu para entender essa frase de Paulo, né? Ó? Quer dizer que Paulo estava também falando para os judeus, né? Foi ele quem? Jesus Cristo, né? Quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova. Não da letra, e sim do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, né, para os fariseus que ele é ministro de uma nova aliança e não da letra. Porque a letra mata. Ou seja, os judeus estavam vivendo, né, uma religião da letra. Tudo no mundo era letra. Tinha que estar escrito na lei, não era? Isso não está escrito na lei, isso está escrito, isso não está escrito. Lembra o quê? Lembra, né, o protestantismo de hoje. Ah, isso está onde na Sagrada Escritura? Ah, isso está onde na lei? Não lembra? Quer dizer que o protestantismo de hoje lembra, né, os fariseus do tempo de Jesus. Sempre os fariseus chegavam próximo de Jesus, né, chegavam próximo dos discípulos para dizer: ah, vocês não cumprem a lei, ah, isso não está na lei, ah, isso é não sei o quê. Tudo era referente à lei. Aí o apóstolo Paulo vem e diz: olha, a gente, né? Ele diz: olha, Jesus Cristo, né? Quando ele diz assim, foi ele quem? Foi Jesus Cristo, né? Quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova. Então agora é uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata. Tanto é que eles estavam matando pessoas, né, em nome da lei. Então quando alguém se refere, né, à Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, ah, mas isso está na Bíblia, isso está nas Escrituras, está fazendo o papel aqui do fariseu, né, questionando se está na lei. Né, se está na lei. Está na lei, está na Sagrada Escritura? Está na Sagrada Escritura? E Paulo vem dizer: olha, nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata. Confira aí na sua Sagrada Escritura, 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 6. Ele diz: a letra mata. A gente vive, né, a nossa fé, a igreja, né, a nossa religião, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma religião do livro, né, da letra, e sim, né, de uma pessoa, de Jesus Cristo. E sim de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus Cristo pediu para ouvir a igreja. Você não viu lá em Mateus 17, versículo 5? Ouvir a igreja. Se nem a igreja der ouvido, tratai-o como um gentil ou um publicano. Então fica bem claro, né, que a nossa religião não é uma religião do livro, né, da letra. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, ó, que quem se apega, né, a esse tipo de religiosidade, né, da letra, a letra mata. Né? A letra mata. Mas o Espírito é quem dá a vida. Aí ele vai dizer: por isso nós somos, né, ministro de uma nova aliança. Ministro de uma nova aliança. Então a igreja é isso aí. E Paulo vai dizer, né, em outra parte, que a igreja é o sustentáculo da verdade. Né? A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15.
né? Beleza, meus irmãos? Então é isso aí, esse foi o estudo de hoje. Começamos lá em João, né? Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Lemos também Mateus, né, 17, versículo 5. Lemos também Mateus 18, versículo 17. E lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Para a gente fazer essa reflexão de hoje, para a gente identificar, né, a nossa fé católica, né, dentro das Sagradas Escrituras. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, comente aí, deixa aí um like para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.